motivos de por que o seu ovo de Páscoa tá mais caro esse ano. Pois é, todo ano no começo de abril começa essa discussão. O preço do ovo tá muito caro, como é que eu vou comprar um ovo de Páscoa? Olha o que subiu o preço do ovo de Páscoa do ano passado para esse. Mas você sabia que nesse ano esse aumento foi de 20%? Por quê? Basicamente por conta da inflação. Mas bom, isso você já devia imaginar, porque afinal de contas a inflação é um nome que se dá à elevação de preços em um período de tempo. Então, sim, a gente está falando da inflação do ovo de Páscoa. Mas você sabia que o chocolate, ele só subiu um pouquinho mais de 11% nesse mesmo período? Pois é, então por que o ovo de Páscoa subiu 20%? Porque tem muito mais sobre o ovo de Páscoa do que leva a nossa vã imaginação. Não, brincadeira, gente. Mas você já parou pra pensar que vai muito mais do que o chocolate naquela embalagem toda pra você comer o seu ovo de Páscoa e também pra ele chegar até você? Pois é. Por isso, vamos lá aos 3 principais motivos de por que o seu ovo de Páscoa, sim, infelizmente, está mais caro esse ano. Começando pelo começo. Ingredientes. Eu confesso que eu sou uma péssima chefe de cozinha e eu tive que dar um Google para saber exatamente o que vai no ovo de Páscoa. Como tinham muitas receitas, eu optei por ficar no básico. Então não liga não se vai faltar bastante coisa nesse meu ovo de Páscoa. É só para dar uma ideia. Se a gente pegar aqui o meu ovo básico, eu peguei 4 principais ingredientes: margarina, leite, chocolate e açúcar. Eu acho que ele não ia ficar muito bom. Mas vamos lá. Vamos ao aumento de preço desses ingredientes, desses insumos do ovo de Páscoa. A margarina subiu 21% no último ano. Já o açúcar subiu 37% nesse mesmo período. Enquanto isso, o chocolate, ele subiu um pouquinho mais de 11%. E o único ingrediente que deu uma colher de chá nesse nosso ovo de Páscoa foi o leite, que subiu só 2% no acumulado em 12 meses. Pois é, já deu para notar então que grande parte da alta do seu ovo de Páscoa veio da elevação do preço desses insumos, desses ingredientes que vão no seu ovo de Páscoa. E por que todos esses ingredientes estão subindo? Olha, eu conto aqui num outro vídeo, mas de uma maneira resumida, a gente tem uma elevação do preço de commodities no mundo. Commodities são os materiais básicos, que incluem sim as commodities agrícolas, que são os alimentos em si ou insumos que vão para a produção dos alimentos. E a gente teve uma confluência de fatores que levaram à elevação dessas commodities. Entre eles, a volta das economias com o avanço da vacinação, a demanda por várias dessas commodities subindo, efeitos climáticos que afetaram bastante safra aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo. Além disso, a gente tem que lembrar de todos aqueles estímulos que foram implementados pelos países durante a maior parte aí da pandemia, que também aumentaram a demanda por vários desses produtos alimentícios. E aí, como cerejinha do bolo, infelizmente, a gente tem a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, que bagunçou ainda mais as cadeias de produção, porque os dois países são produtores não só de muitas commodities, mas também de fertilizantes que vão na produção de muitos alimentos. Ou seja, como vocês podem ver, o que acontece no mundo todo, infelizmente, impacta o preço do seu ovo de Páscoa. Segundo motivo, vamos lembrar que o ovo de Páscoa, ele não vem sozinho pra você assim, de boa, só o chocolate, o caramelo, né? E o que quer que venha nesse seu delicioso ovo de Páscoa, que eu já estou ficando com bastante fome de chocolate. A gente tem que lembrar que ele normalmente vem o quê? Numa embalagem. E tudo que embala esse ovo de Páscoa, assim como vários outros alimentos, também passou por um processo de elevação de preços. Ou seja, o seu ovo de Páscoa também é impactado pelo aumento de quem? Dos insumos industriais. E o que são esses insumos industriais? É tipo o plástico que vai numa embalagem plástica, ou o próprio alumínio que vai no papel alumínio. Pensa naquele ovo clássico, ele tem o papel alumínio, depois ele tem a caixa de papelão, e às vezes ele tem um laço, ou às vezes um papel que vem enrolando tudo isso. Ou seja, insumo industrial acaba também pegando na inflação do seu ovo de Páscoa. E para você ter uma ideia, o núcleo do IPA, o que é isso? São os principais preços medidos ali pelo indicador de inflação de preços no atacado. Teve uma alta de nada mais, nada menos do que 17,6% no último ano.
Agora vamos dar um zoom nisso só pra gente ter uma ideia. Eu falei de plástico e eu falei de alumínio. O plástico, a gente não pode esquecer que ele é um derivado do quê? Do petróleo. O petróleo, aquele que vem subindo desde o ano passado por conta das economias voltando, a demanda aumentando, e aí subiu, explodiu para níveis muito altos por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, porque a Rússia é um dos principais produtores de petróleo no mundo. Isso fez com que alguns tipos de plástico tenham subido mais de 100% no último ano. Já o alumínio, adivinha quem é um dos principais produtores? Também é a Rússia. Pois é um outro insumo industrial que já vinha em alta e acumula uma alta de 54% no ano em dólares. Pois é, gente, tem esse ponto também. Todas as commodities que servem de insumo ou são já o produto final utilizado na fabricação de alimentos, assim como o seu ovo de Páscoa, são negociadas em dólares no mercado internacional, independente de onde ela vem. Então, mesmo que elas estejam sendo produzidas aqui, elas são negociadas no mercado internacional. Então, o nível da nossa taxa de câmbio aqui, ou seja, quanto que vale o dólar em reais, também impacta tudo isso. E a gente sabe que tem um vídeo aqui também que eu conto isso, que o dólar vem caindo aqui no Brasil, mas a gente tem que lembrar que esse movimento de queda do dólar é bastante recente. Então, nem tudo aquilo que foi comprado, provavelmente como insumo para o seu ovo de Páscoa, pegou essa moeda mais valorizada aqui do nosso real e pode ter pego um real desvalorizado que a gente olha lá do final do ano passado e do comecinho desse ano. Ou seja, o dólar também impactou toda essa história do seu ovo de Páscoa. Terceiro motivo: como esse ovo chega até você? É isso mesmo, a gente tem que lembrar que as commodities energéticas também impactam no preço do seu ovo de Páscoa. Que commodities energéticas? Principalmente o petróleo e a energia. Pois é, além de todo esse bololô nas cadeias de produção causado por desequilíbrio da pandemia, guerra entre Rússia e Ucrânia, volta das economias depois da pandemia, a gente também teve uma grave crise energética aqui no Brasil ao longo de todo o ano passado, por conta da pior seca dos últimos 100 anos. Isso fez com que a energia elétrica subisse muito. Isso já deve se reverter em breve, mas novamente, como grande parte dessa produção de ovos de Páscoa já foi realizada, principalmente quando a gente olha para as grandes marcas, grandes varejistas desse setor, a gente sabe que eles tiveram um aumento bem substancial aí na conta de luz que eles têm que pagar aí de todas as máquinas e basicamente luz vai em tudo, né? Quando a gente fala de produção. Só para se ter uma ideia, a energia elétrica subiu 28% nesse período. E, além disso, não vamos esquecer que o ovo de Páscoa tem que chegar até você. Assim como a batata, o arroz e o feijão, ele provavelmente está sendo transportado por caminhões pelo nosso sistema rodoviário, que a gente ainda é altamente dependente. E esses caminhões usam o que de combustível? Normalmente diesel ou gasolina. E aí, vamos aos números. Gasolina, alta de 34%. Diesel, alta de 40% no último ano. Pois é, gente, deu para notar que a inflação de commodities afetou bastante o preço do seu ovo de Páscoa. Não só por conta do preço do chocolate, mas de tudo que vai numa cadeia de produção pascualina. É claro que a gente tem que levar em conta que vai depender muito da estratégia de cada fabricante, da loja que você compra, e isso é uma outra coisa a se atentar. Tem diferenças que podem chegar a mais de 100%, ou seja, mais do que o dobro do mesmo ovo de Páscoa sendo vendido em lojas diferentes. Então, se fica aí uma dica, é de prestar bastante atenção e pesquisar antes de comprar o seu ovo de Páscoa. Mas dito tudo isso, a verdade é que a inflação, apesar de ela pesar de maneira diferente nos diferentes bolsos, acabando sim tendo um impacto relativamente mais alto nas famílias mais pobres que consomem uma maior parte da sua renda e, em relação a isso, também consomem mais bens alimentares. A gente não tem como negar que a inflação não poupa ninguém. E como controlar essa inflação alta? Isso eu te conto lá no meu outro vídeo, em que eu falo sobre as 5 coisas que ninguém te contou sobre a inflação. Além disso, pensando na Páscoa do ano que vem e, obviamente, vários outros gastos, você tem sim como proteger o seu dinheiro contra essa inflação alta. Mas isso eu te conto lá nos canais da Rico, principalmente na Reconnect e no YouTube da Rico, que você também acha por aqui.
É isso, gente, por hoje é só. Espero que você tenha gostado desse vídeo e não tenha ficado tão bravo com o preço mais alto do seu ovo de Páscoa. Então, dá um like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, espalhe pra todo mundo quão legal é esse meu canal. E óbvio, não se esqueça, se você tiver alguma sugestão de conteúdo, deixa aqui nos comentários que eu tô sempre buscando o que é melhor trazer por aqui. E não se esqueça que toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui.